Estamos iniciando o terceiro bimestre e essa é a nossa primeira atividade de projeto de vida. O período de execução da atividade é de 3 a 14 de agosto, então já coloquei aí 2 semanas de aulas, semana 1 e 2, total de 4 aulas, tá? Então essa atividade que nós vamos falar aí é sobre as atitudes que transformam. O consumo consciente. Essa é uma atividade lá do Caderno do Aluno, volume 3, ou seja, o caderno do terceiro bimestre. Então, nós vamos fazer a primeira situação de aprendizagem aqui. Vocês acabaram de assistir um vídeo que explica o que é sustentabilidade. Então, acho que vocês já conseguiram entender um pouquinho da temática, né? O que foi muito bacana nesse vídeo, as ideias que ficaram muito claras, esclarecidas, principalmente quando ele fala que a sustentabilidade é tratar o meio ambiente como ele merece. Então, aí a gente acaba refletindo um pouquinho sobre a questão do consumo, consumo exagerado. Nós consumimos em excesso, né? Então, por exemplo, nós, às vezes compramos aquilo que a gente não precisa, e isso vai ter no final um impacto no meio ambiente. Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo que a gente consome também tem que ter um meio, um fim legal e destinado para que não volte e polua o meio ambiente, né? E nos prejudicando, porque nós precisamos do meio ambiente para sobreviver, né? O meio ambiente poluído também garante que nossa saúde esteja comprometida. E nós temos que pensar também nas próximas gerações, na saúde, de como as próximas gerações vão viver, e aí a saúde e a vida do nosso planeta também devem ser consideradas, tá? Então, quando a gente fala de consumo, nós somos uma sociedade extremamente consumista, né? A gente consome mais do que a gente precisa, né? E nos foi ensinado assim. Infelizmente, nós temos programas na televisão, nós temos inclusive até influenciadores digitais na internet que vendem essa ideia de que a gente precisa de determinado produto sem a necessidade, né? Que a gente precisa, de repente, daquele creme caro para deixar a pele mais bonita. Será que a gente precisa realmente daquilo, né? Será que eu preciso de uma bolsa nova se eu já tenho uma? Eu preciso de uma bolsa para combinar com cada sapato que eu tenho? Será que a gente precisa de tudo isso? De tantos sapatos, de tantas bolsas, de tanta roupa que a gente às vezes é levado a comprar? Claro que não. Então, o consumo consciente, ele ajuda também a manter o nosso planeta em equilíbrio e vai garantir aí a vida das próximas gerações, tá? Então, quero que vocês coloquem aqui, se vocês quiserem desenhar como está aqui, no caderno de vocês, de projeto de vida, ou no diário de práticas e vivências, vocês podem registrar aqui nesse espaço as ideias sobre o tema, sustentabilidade e consumo. Você pode aproveitar as ideias do vídeo e também as ideias que eu falei aqui da questão do consumo, e principalmente do consumo consciente. São atitudes simples que vão ajudar e que vão interferir diretamente aí no meio ambiente e vão garantir a sustentabilidade, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos acompanhar a leitura da obra de José Saramago. Na verdade, vocês vão ler. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo de um outro vídeo que vai estar abaixo desse. Então, vocês podem até pausar esse vídeo agora, ir lá, assistir e acompanhar a leitura junto comigo. Depois vocês retornam aqui para essa atividade. Então, dando sequência, vamos ler aqui o texto. Olha que interessante essa reflexão. Você já parou para pensar o que um simples canudo plástico pode gerar para a vida marinha de nosso planeta? Será que um canudo, né, aquele canudinho que a gente usa para beber um refrigerante, ele tem algum impacto, né? A gente já viu em reportagens, a gente já cansou de ver que os lixos, copos descartáveis, tampinhas de garrafa, lacres, inclusive, né, de tanto de latinha quanto de garrafa PET, que são jogadas nos rios, nos mares, prejudicam esses animais, né? Eles acabam se enroscando, ingerindo e morrendo. Então, de certa forma, até um canudinho que a gente utiliza, ele pode fazer um grande dano para o nosso planeta, porque não sou só eu, Mônica, que estou usando um canudo, são muitas pessoas, nós temos muitas pessoas no planeta tomando a mesma atitude e o quanto que isso vai impactar no nosso meio, né? Então, será que nós damos a devida importância à vida de outras espécies? Pois é, são questionamentos profundos. Afinal, não há como entender a importância da temática da sustentabilidade sem essa boa reflexão, tá? Olha aqui, ele vai refletir sobre a água. Então, agora pensando na leitura que vocês acompanharam comigo, eu gostaria que vocês pensassem aí o que tem a ver essa leitura que nós realizamos com essa temática, principalmente com a água, né? Olha lá, você já pensou na quantidade de água que gastamos diariamente? E até quando o planeta terá água potável para suprir toda essa demanda?
Controlar o consumo de água é uma medida sustentável, além de proporcionar uma economia no orçamento da sua família. Então, quando a gente economiza água, a gente está garantindo aí, então, a nossa sustentabilidade. E o que tem a ver sustentabilidade, água, com o texto que nós lemos do José Saramago? Pensa aí. Olha outras dicas aqui para que a gente economize água e que a gente tenha atitudes sustentáveis. Banhos rápidos, né? Porque a gente não precisa ficar muito tempo debaixo do banho, do chuveiro, não é suficiente, né? Não, desculpa, não é necessário, né? Às vezes a gente passa mais tempo do que deveria, gasta muita água, o uso moderado da eletricidade, né? Automaticamente também, se eu tomo um banho rápido, eu vou consumir menos energia, né? Então as cidades vão precisar produzir menos energia, então menos dano também para o meio ambiente. Separar o lixo corretamente. Quando a gente coloca, então, o lixo separado, separa o plástico do vidro, a gente consegue também destinar esses materiais a um local que vai tratá-los de uma maneira que eles possam retornar para nós sem agredir o meio ambiente, né, sem ir para o meio ambiente e causar mais acúmulo de lixo. Plante uma árvore. Então, olha só, isso são atitudes sustentáveis, tá? São atitudes que vão proporcionar aí o bem para o nosso meio ambiente. Olha aqui vocês já devem conhecer, né? Então, vou deixar aqui para vocês lerem depois, identificar os materiais recicláveis, quando a gente faz a coleta seletiva, plástico, papel, vidro, o lixo orgânico, tá? O metal. Então, aqui tá aqui, ó, iremos listar as principais cores como exemplos de materiais, então, o que pode ser colocado no vermelho, no azul, tá? Depois vocês leiam aqui. Então, vamos lá. Mão na massa. Seja protagonista da sua história, pequenas atitudes mudam o mundo. O que você entende por consumo consciente? O que é consumir de forma consciente? Lembra lá do que eu falei da questão da bolsa? Será que eu preciso de ter uma bolsa para combinar com cada sapato? Né? Será que eu não consigo viver com uma única bolsa? Tem gente que nem usa bolsa, né? E não vai fazer tanta falta, dependendo do que você vai carregar. Você pode até carregar na mão, dependendo do local que você for, né? Quem, por exemplo, vocês que são estudantes, quem não tem mochila, não precisa, basta carregar o caderno na mão, as canetas de repente no bolso ou no estojo, tá? 2. Como o consumo consciente pode mudar a vida das pessoas e sua relação com o mundo? Né? Se a gente tem consumo consciente, isso vai mudar a nossa relação com as outras pessoas, com o mundo, a gente vai, de repente, proporcionar que as pessoas tenham um mundo melhor ou não. Aqui não, deixa eu só voltar. Quando eu falei da questão da mochila, não é que eu tô falando que vocês têm que deixar de usar mochila para ter um mundo mais sustentável, tá? Foi só um exemplo de que tem coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia que não são essenciais para nossa vida, que a gente consegue viver sem. 3. Você conhece algum projeto social que trabalhe com a temática sustentabilidade ou consumo consciente? Algum projeto, algo que seja desenvolvido na sua cidade, próximo a você, ou até que você já ouviu na televisão, né? Que tenha esse objetivo de deixar, de cuidar mais do meio ambiente, de que a gente, de repente, descarte o lixo corretamente. Se vocês conhecem algum projeto social, algo que tem essa temática? Se vocês não conhecem, vocês vão fazer uma pesquisa na internet e tentar descobrir um e colocar aqui. Como você pode contribuir com um mundo mais sustentável exercendo o seu protagonismo juvenil? Então, o que você pode fazer para garantir que nós tenhamos um mundo mais sustentável? As suas simples atitudes, de repente, na sua casa, no seu dia a dia, né? Como eu citei aí de banhos mais curtos, será que de repente é uma dessas ações que você poderia fazer para contribuir? O que mais? Que você pensa no seu dia a dia, que de repente que você desperdiça, o que você consome, que você não precisa, para você responder aqui na 4. Sabendo da importância de ter um mundo mais sustentável, quais ações você e sua turma podem adotar para contribuir? Quais hábitos podem ser mudados para termos um planeta sustentável? Pense em pelo menos 3 ações que poderiam ser implementadas desde já na escola e na sua casa. Então, pensa primeiro na sua casa. O que você pode fazer para que nós tenhamos um mundo mais sustentável? Então, aí você vai pensar em 3 coisas. Você vai colocar um aqui, outro aqui e outro aqui. Depois, na escola, o que você e os seus colegas, que você observe que outros alunos na escola podem fazer também para garantir que nós tenhamos um mundo mais sustentável. E no final, vocês vão enviar respostas para mim pelo link. Então, vocês vão fazer o roteiro dessa aula. Então, primeiramente, vocês vão assistir
o vídeo sobre o que é a sustentabilidade. Depois, vocês assistem esse, dão uma pausa, acompanham comigo a leitura do livro do José Saramago, desculpa, eu ia falar Jorge Amado, e continuam assistindo aqui essa explicação para vocês poderem responder o roteiro. E aí, vocês conseguiram descobrir o que tem a ver a obra do José Saramago com essa questão da água? Lá no texto, então, vocês puderam perceber que a água foi importante em algum momento? Foi importante para quê? Para salvar quem? Para salvar aquela flor, né? E o menino, ele desceu muitas vezes para carregou a água na mão para que aquela flor, né, pudesse viver. E então, será que a gente tem cuidado da água que é tão importante assim para a vida? Então, essa história do José Saramago tem a ver com sustentabilidade, nos faz pensar sobre a importância da água, que a água representa a vida, não só das plantas, mas a nossa vida, nós precisamos de água, né? O que nós temos feito com os nossos rios? As cidades têm crescido, será que a gente se importa? Né? Às vezes a gente quer construir um prédio, não se importa se ali passa a margem, se ali tem a margem do rio. Deixa o rio para lá, vamos construir casas. Será? O rio é importante, né? Para que a gente tenha ali água pura e mais fontes de água próximos a nós, tá? Então, a reflexão da leitura era só para a gente pensar sobre a questão da sustentabilidade, não precisa anotar nada ainda, talvez nas próximas aulas a gente retome esse assunto. Então, essa atividade vocês vão ter aí 2 semanas para realizar, tá? Boa atividade!